A Palestina importa. E os palestinos? Por muito tempo, a grande mídia, intencionalmente desviou nosso olhar com um discurso de parte de mentiras, pintou de incivilizado o povo palestino. O povo mais alfabetizado do Oriente Médio. O único povo que recebeu de braços abertos os judeus fugidos da Europa, quando nenhuma outra nação deixava aqueles barcos abarrotados atracarem em seus portos. Sim, para a grande mídia, todo palestino não é palestino. É apenas um árabe num oceano de árabes, é sanguinário e terrorista. Com as mídias sociais, com a conscientização do que é o sionismo, um regime teocrático, racista e de privilégios, do que é o imperialismo, colonialismo, apartheid, genocídio, isso muda. A Palestina representa o mundo todo quando o assunto é hipocrisia. Quando numa âncora de TV ou texto bem escrito que consiga dar cabo de pintar de cor-de-rosa as ações do Estado de Israel. O assassinato intencional, por vezes com tiro em cabeça, de mais de 22 mil crianças. 12 mil amputados e severamente marcados para o resto de suas vidas. Em uma única semana passada, mais de 300 crianças foram mortas em ofensivas direcionadas a elas. É a maior matança de crianças da história das guerras até os últimos dias. 9.946 crianças por milhão de habitante. Nesses 553 dias de extermínio televisionado. Só para que vocês entendam, durante a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos, isso é 2.190 dias, foram atingidas 2.800 crianças. Façam as contas. Israel e os Estados Unidos assassinaram 3,54 mais crianças num período menor de tempo. É também proporcionalmente a maior matança de mulheres da história, mais de 13 mil. Seria 1,2 milhões de mulheres mortas no Brasil hoje. Sem contar que mais de 1.000 delas foram assassinadas grávidas e que os abortos involuntários se dão 300 vezes mais em período de estresse. Esse extermínio de mães e suas crianças em escala industrial visa colapsar a capacidade reprodutiva da sociedade palestina, esterilizando. É um genocídio a prazo, é um genocídio do sonho, é um genocídio da vida, é um genocídio das crenças, de poder acreditar que você faz diferença. A Palestina é epítome do que aconteceu com uma nação quando colonizada, calada, abusada por um sistema supremacista de apartheid. Como exemplo, temos a maior estatal israelense, a mina dos olhos, a Mekorot. Se vocês não conhecem, procurem. Dessaliniza a água e alega fazer milagres, jactando-se como a melhor companhia do mundo. Ela é fundada no mesmo ano da tomada da Palestina. Ela é fundada a bala. A Mekorot chega junto com a mutação das milícias sionistas em exércitos estatais israelenses a partir de 14 de maio de 1948. E de lá para cá, ela literalmente faz o quê? Ela cimenta os poços e as nascentes em território palestino, para, quando interessar, cortar o abastecimento de forma a tornar impossível a vida dos palestinos inabitável o território, matando de sede. É proibido a qualquer palestino com pena de 4 anos de masmorra recolher água de chuva. Vejam, a chuva cai para todos. Ela é democrática. 4 minutos ou um pouco mais se passaram. Uma criança morreu na Palestina. Uma foi severamente machucada e outra acaba de ficar órfã. Os palestinos não têm água, a maioria nem passaporte, são apátridas. Os palestinos não é dono de sua casa, de sua terra. Não têm livre acesso, não têm energia. Para Vandana Shiva, uma das maiores e mais importantes ambientalistas da atualidade, que diz que a comida é uma arma, a economia da natureza não é lastro, não é moeda, não é dinheiro, é vida. E a vida dos palestinos vale pouco ou quase nada. Gaza, em 16 meses, foi mais bombardeada do que Hiroshima e Nagasaki juntas, que sofreram o holocausto nuclear. E vejam que Gaza tem apenas 365 quilômetros quadrados, pouco mais que 20% do território da cidade de São Paulo. É em Gaza que inúmeros tipos de armas foram testadas. Armas essas que são proibidas pelos estatutos de guerra e são condenáveis pela Convenção de Genebra, que estabelece que, por exemplo, armas químicas como bombas de fósforo, que queimam até os ossos, são estritamente proibidas. Ainda assim, Israel usa essas bombas em corpos de civis. Não se condena Israel, não se prende seus governantes que andam soltos por aí. A desculpa israelense para o genocídio palestino, em curso desde 7 de outubro, é a reação palestina ao bloqueio à faixa de Gaza. A mesma que os nazistas, durante a guerra, usaram para dizimar o gueto de Varsóvia. Eram, na verdade, os palestinos querendo retornar às suas terras, de onde foram expulsos década antes, cidades inteiras roubadas e tornadas assentamentos sionistas.
O ataque surpresa, Israel consciente da ação com antecedência, Netanyahu está sob investigação por isso, hoje sabemos, não era sobre reféns, era sobre genocídio. Israel inicia, logo após o ataque, o protocolo Aníbal. E mais de centenas de israelenses são mortos por suas próprias forças de defesa, não pelos palestinos. Os palestinos se interessavam em capturar reféns para trocar 200 por 2.000. A mídia tenta até hoje atribuir aos palestinos mais de 1.200 mortes. Quase tudo foi desmentido pela mídia israelense também. Desde os alegados 40 bebês decapitados aos inventados estupros. Os veículos estadunidenses já desmentiram, mas a mentira inicial cola. Especialmente quando Biden, ele mesmo, presidente dos Estados Unidos, replicou mentira em redes nacionais sem jamais ter se retratado. Israel é hoje, aos olhos de todas as instituições governamentais que se estabeleceram depois da Segunda Guerra Mundial, instituições essas que definem a governança do mundo todo, Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional e a ONU, acusada em relatórios e pareceres de inúmeros crimes de guerra e de lesa humanidade. Ontem, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, classificou Israel como culpada em manter Gaza como campo de extermínio. Esses crimes, que não são de hoje, mas se multiplicam desde 7 de outubro de 2023. E mais, são crimes apoiados pela sociedade israelense. Percebe-se que uma nova diáspora, entre a realidade e a fantasia, surge uma ruptura criada pelos Estados Unidos e Israel que desmantela as instituições de governança. É o fim de uma era e é a Palestina, é Gaza que abre os olhos do mundo para os sistemas hediondos e velhacos das políticas ocidentais vigentes há séculos. Respondo, a Palestina importa por inúmeros motivos, mas também porque é o extermínio genocidário e totalitário do Ocidente, para depois aplicá-lo em outros cantos do mundo. Mas falha. Desde o primeiro dia, apesar da massiva propaganda de guerra, não deu certo. Precisa matar, precisa mentir, precisa segregar para existir. A Palestina importa porque é a prova viva de que a estruturação global colonial imperialista não dá cabo de se sustentar, dadas as condições que ela mesma cria. Gaza hoje é um grande cemitério. A fotografia do maior crime lesa humanidade já visto, sem precedentes, um extermínio a céu aberto e ao vivo. Gaza se soma à Ucrânia e os dois se somam a outros pontos de guerra e conflitos, hoje uma profusão de conflitos espalhados pelo mundo, no panorama mundial. Estamos vivendo uma escalada armamentista nuclear, que não seja esse o mais triste episódio da história humana na Terra. Atualmente, a emissão de carbono israelense em Gaza já comprometeu 4 anos do aquecimento global. A guerra que deveríamos estar travando é a guerra para salvar o mundo, não essa que nos leva no sentido oposto. Trump hoje acusa Zelensky de iniciar a Terceira Guerra Mundial, mas Zelensky, um pamonha que se tivesse estudado história, saberia que o Ocidente só se interessa em roubar os povos, deveria ter respondido que a Terceira Guerra Mundial está posta, não porque ele quis trocar de lado, achou mais legal ser ocidental, mas porque as ações estadunidenses em Gaza são o começo do fim, uma vez que desestruturam as possibilidades de civilidade entre países e nações. Todos homens, baby boomers, que hoje governam o mundo, não sabem fazer nada além do que vem fazendo, guerrear e lucrar. O abismo instaurado entre organizações de governança e a falta de culpabilidade, o abismo instaurado entre governantes, suas manias fétidas e seus constituintes que desejam retidão, o abismo instaurado que hoje se vê quando se compara a grande mídia a mídias sociais, da injustiça na periferia das cidades brasileiras, seja em Gaza, nos mostra que chegamos globalmente no ponto de mutação. Não podemos ser seduzidas pela guerra, uma vez que se faz claro que a guerra é só mais um mecanismo capitalista de escalonamento, de seguir se reinventando através de incentivos bilionários, quando o que precisamos é que estes incentivos bilionários sejam destinados para a saúde, para a educação, para a reconstrução. Precisamos de revolução, e essa revolução se dá dentro de cada um de nós. Ela precisa atacar os sistemas coloniais que protegem crápulas, fascínoras, fascistas. Precisa atacar as formas fáceis que o capitalismo propõe. A revolução, a meu ver, começa quando não compramos, não fazemos quando não participamos dos sistemas compulsórios impostos. Quando questionamos, quando dizemos não. Somos seres capitalistas, uma vez que somos inseridos nesse mecanismo diário de difícil ruptura. Mas se chegamos até aqui, somos capazes de sair. É de novo Vandana Shiva que diz, ou teremos o futuro onde as mulheres ditam os caminhos em paz com a terra, ou como humanos não teremos futuro algum. A luta é de ideias, de ações comunitárias, de doação. Não é armada, não é de compra,
não é matando, morrendo. Gaza ficará na história como o fim do sionismo, que estribucha, mas que em busca de não desaparecer, penaliza os palestinos. Vamos honrar cada morte de cada criança, levando no peito a certeza de que precisamos inovar como sociedade, como seres humanos, buscando formas de romper com a opressão. A Palestina importa porque enquanto ela não for livre do rio ao mar, de Gaza a Galileia, saberemos que nada mudou. E estamos caminhando incautos e ignorantes para a ruína, para o fim. Muito obrigada pela paciência. Livre Palestina! Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Obrigada, Melina. Toda a nossa solidariedade, o nosso agradecimento aos companheiros e às companheiras da FEPAL, que têm feito o trabalho sistemático também de traduzir e trazer informações para o povo brasileiro sobre a realidade das nossas irmãs, dos nossos irmãos, das nossas crianças palestinas. A Franci Rose é uma querida amiga, professora da Universidade de São Paulo, tem sido uma personagem fundamental, claro, na denúncia da violência e da guerra, mas eu também quero que vocês atentem a um outro tema importante. Muitas mulheres feministas como nós, muitas mulheres que se organizam, reproduzem opiniões equivocadas, construídas historicamente com um conjunto de preconceitos muito fortes contra as mulheres palestinas, as mulheres árabes, as mulheres muçulmanas. E a Franci Rose tem sido uma companheira muito paciente, porque a paciência é uma característica importante para a gente vencer os preconceitos. Ela foi nossa parceira no GT de combate ao ódio e ao extremismo do governo federal, e eu diria que hoje ela é a principal voz para que nós, mulheres, percebamos os nossos preconceitos com as mulheres muçulmanas. Eu quero te dar um abraço, te dar as boas-vindas, dizer que é uma alegria, uma honra militar ao teu lado. Assalamu alaikum. Ninguém assistiu o Clone aqui? Pois é, da própria Jade, subhanallah. Salam aleikum é um cumprimento islâmico, mas também é um cumprimento árabe. Se você vai a um país árabe, todo mundo fala salam aleikum, que a paz de Deus esteja com você. Então, eu estou aqui para dizer que eu tenho uma honra muito grande de estar do lado de vocês. Vocês são minhas companheiras, vocês são parte de mim, são parte da minha luta. Eu não acredito em lutas separadas. Eu não acredito em lutas segmentadas. Eu só acredito na luta de mulheres. E quando as mulheres se juntam, ninguém pode com a gente. Porque as mulheres são de luta, os homens são de guerra. Somos nós que lutamos com os nossos filhos, com as nossas práticas religiosas ou não práticas religiosas. Somos nós que estamos o tempo todo discutindo um mundo melhor, a paz, as realizações. E eu vim aqui para completar e agradecer a presença da Milena, que é filha de palestinos, que é uma palestina, e para dizer que os palestinos precisam das vozes de nós, mulheres. Não podemos silenciar o genocídio. Não é guerra, é genocídio. As mesmas armas que matam jovens pretos, crianças pretas na periferia, estão matando os palestinos nesse momento. São as mesmas armas. O que a gente tem que fazer, professora? A gente tem que pendurar, hastear a bandeira da Palestina em todos os espaços. A gente tem que colocar foto de pessoas palestinas. A gente tem que chamar pessoas palestinas para falar. Eu escrevi um texto recentemente, um texto bem pequeno, chamado Pedagogia da Nakba. O que é a pedagogia da Nakba?
é dizer para vocês o que nós podemos fazer. A gente precisa ter livros de história infantil, a gente precisa ter o bordado palestino, a comida palestina, a gente precisa produzir documentários, a gente precisa produzir aulas, a gente precisa fazer rodas de conversa. Por quê? Hoje conheci a Milena, né, uma grata presença, né, para nós, e ela perguntou, como é que você começou isso? Eu comecei com 14 anos. E por que eu comecei a lutar pela Palestina? Porque eu li um diário de Anne Frank. Se vocês não leram, leiam. O diário de Anne Frank conta a história de uma menina fugindo do Holocausto com a sua família. Aquela dor me tocou profundamente, que eu fui estudar o que tinha sido o Holocausto, o que tinha acontecido com o povo judeu, para onde eles foram. E a partir daí eu descobri uma história tão perversa quanto o Holocausto, que é a Nakba, que é a expulsão dos palestinos. É fruto do colonialismo, do imperialismo, de todos esses países que passam a vida tentando destruir o povo árabe, o povo persa. Se a gente vai para qualquer país islâmico, a gente vê o que esses países islâmicos, se você for para o Egito, você vai descobrir que eles falam francês, que eles falam inglês. Se você for para o Marrocos, você vai ver que eles falam espanhol, que eles falam francês, porque isso é colonização. Os 12 séculos dos muçulmanos na Espanha, qual é a língua que falam os espanhóis? Os espanhóis falam árabe? Não falam árabe, eles continuam falando espanhol e catalão. Então, quando a gente traz a causa palestina, companheiras, a gente está falando de um genocídio televisionado. A gente está falando de um genocídio onde as mulheres não podem sustentar os seus filhos, não podem parir os seus filhos. Uma das mensagens mais dolorosas que eu assisti nesses mais de 500 dias, foi uma mãe que ela dizia, saindo do hospital com a morte de todos os seus filhos, mas eu não alimentei os meus filhos, eles morreram sem comer, como é que eu que sou mãe, como é que vocês como são mãe, não se compadecem de uma mãe que diz, meus filhos não comeram, eles morreram com fome, e é disso que se trata. Nós estamos diante de um genocídio, não diminuam, não é guerra, não é conflito, é uma instrumentalização do Estado de Israel. E não pensem que é algo religioso, não tem a ver com religião. Os meus irmãos judeus, eu respeito profundamente, não existe no Islã o desrespeito aos profetas. Os profetas são cristãos, os profetas são judeus e os profetas são muçulmanos. É uma guerra colonialista, invasora, que depreda a vida. Por que eles destroem os úteros? Eu vi uma imagem recentemente de uma mulher onde o tiro foi no útero dela, para destruir de verdade toda a família palestina, todo o grupo palestino. Então, neste momento, o que eu tenho para dizer, eu sei que vocês têm um evento maravilhoso, que vocês têm a vida, têm várias lutas, eu sei de várias lutas de várias companheiras aqui, e eu sou solidária, porque a gente é de um feminismo, né, Manuela, que é interseccional, porque se tem uma mana fora, não é mais feminismo. Se tem uma mulher chorando que a gente não atende, não é feminismo. Feminismo branco não é feminismo. A gente tem que parar de valorizar esse feminismo liberal, esse feminismo branco, esse feminismo classista, que não inclui mulheres árabes, mulheres pretas, mulheres LGBTs, mulheres deficientes. Não existe feminismo sem as palestinas. Não existe luta sem as palestinas. A gente precisa unir, a gente precisa congregar, estar perto dessas mulheres. Gente, mais do que nunca, as mulheres palestinas precisam da gente. Aquelas crianças precisam da gente. 70% dos mortos, minha gente, são mulheres e crianças. É a destruição. Gaza não tem comida. Eles não deixam entrar comida.
Não tem a ver com Hamas, não tem a ver com o LP, é o próprio colonialismo, é a violência. Então, eu queria deixar para vocês aqui, nosso tempo é bem curto, mas uma satisfação, uma honra estar do lado de todas vocês, estar do lado da Manuela, que eu tive a honra de conhecer, acompanho a luta, respeito profundamente, e agradecer muito esse espaço, agradecer a Milena, que é filha de palestinos. Toda a família palestina sabe na pele o que é essa dor. Toda a família palestina acompanha há quase 80 anos. Então, não começou 7 de outubro, gente. Não começou 7 de outubro. Tem quase 80 anos que esse povo é expulso de suas terras. Tem palestinos que foram criados em campo de acampamento. Ele nunca soube o que é uma casa. Ele nunca soube o que é uma rua. Porque ele é criado num campo de acampamento. A vida toda. Então, eu deixo o meu abraço aqui, deixo o meu registro para dizer: Palestina livre do rio ao mar. Muito obrigada. Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre. Obrigada, companheiras. Obrigada, companheiras, pela presença de vocês, por se somarem, por compartilharem conosco, né? Para mim é muito... eu falei para ti, Zandô. É uma honra muito grande conviver com mulheres que tocam a luta mais importante do nosso tempo. Não há nada mais relevante e que seja a comprovação mais real, carnal, visível da dureza do tempo que a gente vive do que o genocídio do povo palestino. Pelo que representa em si, por nós vermos as nossas irmãs, as nossas crianças sendo mortas, sendo executadas, com a naturalização da barbárie, com as televisões e a internet, e a gente diante daquele dilema permanente, né? Eu mostro ou não mostro, mas se eu não mostro, eu me torno cúmplice, silencio. Então a gente, como disse a Sohaila ontem, rompendo o silêncio umas em nome das outras, mas o genocídio do povo palestino também nos serve para pensarmos sobre como o tempo que nós vivemos é difícil, como o tempo que nós vivemos é duro e como são grandes os dilemas que nós, mulheres, temos que responder e enfrentar para construir um outro mundo e um outro Brasil. Obrigada, muito obrigada.